A psicanálise é a resposta à ignorância humana, mas ela não tem efeito sobre a estupidez. Quem é imbecil, quem é estúpido, quem é ignorante, pode estudar o quanto que quiser. Vai ser um imbecil culto, ignorante culto. A psicanálise não tem efeito sobre isso. A psicanálise, alguns podem cursá-la e eles vão se tornar psicanalistas idiotas. A culpa não é da psicanálise. Assim como a culpa não é da religião, assim como a culpa não é do estudo, a culpa é da natureza da pessoa que insiste em não ser transformada. Mesmo o sol que derrete o gelo, endurece a lama. Quem disse isso? Professor Marta Aurélio. Mas acho que esse assunto é interessante, porque o pessoal diz assim, não, a pessoa vai para a religião e ela fica má. Gente, tem um monte de gente que vai para a religião e fica boa. Tem um monte de gente que estuda e fica bom, tem um monte de gente que estuda e fica mal. A culpa não é da religião, a culpa não é do estudo, a culpa às vezes nem é da sociedade, a culpa é das escolhas subjetivas que nós fazemos diante daquilo que a vida nos proporciona. Nós vamos estudar sobre um dos conceitos mais importantes da psicanálise, da psicologia e da vida, que são os mecanismos de defesa do ego. E vamos pensar como ele se estabelece. O mecanismo de defesa do ego é uma teoria criada por Sigmund Freud e que foi depois reelaborada por Anna Freud, que é a filha do Freud. Tá? E ele vai falar sobre mecanismos de defesa do ego. Então vamos lá, o próprio nome já diz. Quem é que está se defendendo? O ego. Vamos pontuar algumas coisas. Primeiro, quando nós estamos falando de ego, nós estamos falando de uma forma científica. Nós não estamos falando no senso comum. No senso comum, ego é sinônimo de egoísmo, concorda? Fulano tem um ego grande, fulano não dá conta de controlar seu ego. Então, quando as pessoas usam essa palavra, elas usam para descrever egoísmo e narcisismo. No entanto, o ego, dentro da linguagem psicanalítica, ele é o núcleo da personalidade. Ele, muitas vezes, ele tem um sinônimo de self, por outras disciplinas e outras teorias. E ele é o tomador de decisão da personalidade. Então, quem tem um ego forte é uma pessoa que sabe o que quer, é uma pessoa que consegue administrar bem as pulsões que vêm do inconsciente. Deu para entender? Tá? Então, quando nós vamos falar de ego, nós vamos falar de ego dentro desse contexto científico. Tá bom? Então vamos lá, para isso a gente tem que entender a teoria estrutural do Freud, que é o aparelho psíquico se constitui entre id, ego e superego. Então vamos lá, o id seria a parte da nossa mente movida pela libido que empurra por prazer. Então o id seria as nossas pulsões instintivas, tudo aquilo que busca alegria, tudo aquilo que busca prazer seria id. Tá bom? Por exemplo, o representante do id. Vamos pensar num cavalo. Sim, tá? O cavalo, ele tem superego? O que seria o superego? O superego seria a barreira de recalque, seria a adaptação social. O que seria o superego? Seria religião, lei, cultura, mamãe e papai. Ele tem isso que direciona a vida dele? Não. Ele é movido pela natureza. O que dirige um cavalo? O instinto. Pelo quem o move? O id. Então vamos lá. O cavalo acorda e ele sai para correr. Ele sai para correr porque ele diz assim, eu preciso ir para a academia malhar. Porque eu tô gordinha e as roupas não estão mais servindo. É isso que o cavalo faz? Não. Isso que eu falei já é uma angústia. É uma angústia que leva a pessoa para a academia. Né? Não é, gente? O cavalo faz isso? Ele corre porque eu estou gordo e aquele garanhão tá magrinho e as outras éguas vão preferir ela do que eu. É isso que o cavalo... O cavalo corre por quê? Porque dá prazer. Aí ele vê uma moita, ele para e diz, eu preciso mesmo comer salada. Eu preciso de uma comida balanceada, mas eu queria tanto comer um rosbife. É isso? Ele pega, olha para a moita e diz, que moita gostosinha, vem cá o facinho. E ele come porque comer dá prazer. Aí ele vê uma égua e ele cobre a égua porque dá prazer. O que move ele? Prazer. Então o que move ele é id. Certo? Agora, esse id é instintivo. Quando a criança nasce, ela só tem o quê? Id.
Quando a criança nasce, ela tem ego? Ela tem tomador de decisão? Criança recém-nascida decide alguma coisa? Não. Então, quando nascemos, não existe ego formado. O ego demora para se formar, porque o ego e o sujeito se forma em relação ao outro. Quando a criança nasce, ela não identifica o outro, concorda? Quando a criança nasce, 1, 2, 3 meses, ele nem sabe que está no mundo, e ele nem vê mamãe, e ele nem vê papai, e não vê nada. Ele chora, e ele mama, e ele faz tudo porque dá prazer. O que move o recém-nascido? Ide. Quando que se forma Aí como ele precisa tomar decisão, aí o Winnicott, que é um autor da psicanálise, diz que ele usa o ego da mãe como ego auxiliar. Então, como ele não tem ego, quem tem o ego? A mãe. Aí ele usa o ego da mãe como ego auxiliar. O Winnicott é um autor da psicanálise. Ele fala sobre a influência do ambiente na formação da psique. Você concorda que o ambiente influencia a psique? Quem disse isso é o Winnicott. Mas o Winnicott vai dizer o seguinte: quando a criança nasce, ela não sabe que nasceu no mundo. Ela acha ainda que está na mãe. Então, o primeiro ambiente que nós vivemos é a mãe. A mãe é um ambiente. Então, a criança sai da mãe e nasce na mãe. Significa que ele usa o ego da mãe como ego auxiliar. Significa que mãe triste, criança triste. Mãe alegre, criança alegre. Mãe em depressão, criança em depressão. Mãe em sofrimento, criança em sofrimento. A mais ou menos aos 3 anos de idade, ele começa a sacar o outro, a diferenciar o outro. Tem uma coisa bem mítica de que o Winnicott, que é um autor que nós vamos estudar aqui ainda no nosso curso, que ele fala o seguinte: ele diz que a criança tem um olhar muito vazio, certo? Quem aqui é mãe, pai, vô, tá? A criança tem um olhar muito vazio. A criança nasce, para você ter uma ideia, ela não enxerga quase nada. Ela enxerga claro e escuro, nem as cores ela diferencia. A primeira cor que ela vai diferenciar é a cor vermelha. Você passa um vermelho assim, ela fica olhando, seguindo a cor vermelha assim, tá? Enquanto a mãe está amamentando a criança, ela está no peito, se satisfazendo com o leite materno, mas ela não tem nenhum tipo de interação com a mãe. Ela, quando enxerga a mãe, ou seja, quando ela pensa na mãe, ela não pensa numa pessoa vindo amamentar. Ela pensa em 2 pares de peito chegando assim. A criança até os 3 meses de idade, o que ela quer? Peito. Ela não quer a mãe. O que ela quer? Peito. Porque ela não descobriu ainda que existe o outro. Ela não sabe que existe o outro. Tá? Diz que mais ou menos tem uma cena bem mítica, né? O olhar da criança está bem vazio, tá? Aí de repente o olhar da criança para de ser vazio e a criança começa a fixar o olhar. E ela está no seio da mãe. Aí ela diz que ela pega e olha no rosto da mãe. As mulheres que amamentaram aqui, lembra dessa cena ou não? A criança amamentando, sendo amamentada, ela pega e olha para o rosto da mãe. E ela faz contato visual, ela olha para os olhos da mãe. Os olhos, para nós humanos, têm uma importância muito grande. Jesus disse: se seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Nós somos os únicos seres que transam olhando nos olhos. Você sabia? Nenhum outro animal transa olhando para os olhos, ou transa de frente. Quem transa de frente, olhando para o rosto, olhando para os olhos, são os seres humanos. Então os olhos têm uma função muito forte na vida. Se você não está conseguindo se conectar com alguém, exemplo, você está numa repartição pública e a pessoa que está te atendendo não está te dando atenção, ou no comércio não está te dando atenção, tipo, está digitando, nem está dando bola para você, você faz o seguinte: olha o crachá dela e vê o nome dela e chama ela pelo nome e diz, fala bem pausado assim, João. Quando você fala João, a pessoa está digitando, ela para e olha para você assim, porque era o nome que ela ouvia quando ela era criança. Desperta, ela tem um mecanismo, sabe? Aí ela desperta, ela pega e olha para você. Quando ela olha para você, você olha no olho dela. Se você conseguir fazer contato visual, ela te dá mais atenção e te trata melhor. Olha que coisa doida. E essa criança amamentando, está lá no seio da mãe, o olhar bem vazio, aí essa criança pega e olha para o olho da mãe. Quando a gente olha para o olho ele tem um reflexo, não tem? Aí o Winnicott diz assim, que o primeiro
espelho da vida é a nossa imagem no olhar da nossa mãe. Olha que coisa bonita. Não é lindo? Ele diz, é a primeira vez que a gente se vê é nos olhos da nossa mãe, enquanto ela nos amamenta. Agora vamos lá. Imagina uma mãe amamentando seu filho, dando atenção, olhando para ele, sabendo que aquilo que ela está fazendo é importante, e ele tem esse contato visual. Qual é o símbolo que grava? Ó, eu tenho uma pessoa que me ama. Eu sou prioridade para alguém, não é? Sim. Agora imagina uma mãe amamentando, vendo TikTok. Eu gosto de TikTok também, tá? Vendo TikTok. E a criança olha para o olho da mãe. O que ela enxerga? O reflexo dela? O que ela enxerga? Uma outra coisa que não é ela. Qual que é o simbólico? Eu não tenho valor. O que tem valor são coisas. O que tem valor são bens. O que tem valor são objetos. Aí a gente entende porque que as relações humanas estão cada vez mais objetivais. Ou não? Sim? Bem, quando a criança consegue fazer isso, existe uma cena também que a gente pode lembrar, que a criança com 2, 3 anos, 2, 3 meses, ela está no colo da gente, ela olha para o olho da gente, e quando ela olha para o olho da gente, ela faz uma coisa, o quê? Sorri. Você se lembra do primeiro sorriso do seu filho? Você sabe por que ele sorriu? Porque ele viu os olhos é que são importantes, entendeu? Aí ele faz contato visual, olha para o teu rosto e sorri. Quando ele sorriu, ele sacou. Existe o outro. Não sou só eu, existe o outro. Quando ele faz isso, causa muita angústia, porque se existe o outro, quer dizer que eu não estou mais na barriga da minha mãe, eu não sou mais unido da minha mãe. E se existe o outro, então a gente começa a se formar a partir do outro. Como que o sujeito se forma? A partir do outro. Como que a gente se forma? Através da cultura, através da educação, sempre através do outro. Entendeu? Quando eu me formo através do outro, vai formando o quê? O super ego. Vamos pensar no comecinho de a criança. O Telzinho, meu filho, ele tinha uma mania. Você pegava a gavetinha assim, ó, arrumava tudo bem arrumadinho. Ele começava a engatinhar e os filhos começam a mexer com as coisas embaixo, né? Aí a gente começa a erguer e eles aprendem a subir, não é assim? Que funciona. Aí ele abria a gavetinha embaixo e pegava todas as roupas, tudo bem arrumadinha, pegava e jogava tudo no chão assim. Aí quando ele fazia isso, a mãe dele fazia assim, Telzinho! Aí ele fazia... Aí ele pensava que era uma brincadeira. E ele jogava mais ainda a roupa no chão. Quando a mãe dele começou a fechar a cara e ficar triste, ele começou a pensar que ele talvez não deveria jogar a roupa no chão. Mas não é porque é certo e errado. É porque a mamãe não vai ficar mais feliz com ele. Viu como a gente se forma a partir do outro? Deu para entender? Sim. Aí, o que acontece? Daqui a um tempo vai se formando o superego, ele vai aprender que não se pode desmanchar coisas que os outros fazem. E aí cria a barreira de recalque. Aí forma o ego. Bem, vamos lá. Para a gente entender, a gente tem uma força da vida chamada id. O id, quem move o id é a libido, que busca o prazer. Então o id sempre buscará prazer. E a gente tem uma outra força que é a nossa adaptação social, que é a nossa vida a partir do outro, que é o superego. Tá? E o superego, ele vai impedir o id de se manifestar totalmente. Porque se nós fizermos tudo que o id manda, nós não vivemos em sociedade. Vivemos? Não vivemos. Aí, quem é que é o núcleo aqui que administra essas forças? Quem está aqui no meio? O ego está aqui. E ele é pressionado pelo id e pressionado pelo superego. E ele, qual que é a função do ego? A função do ego é deixar o id feliz e deixar o superego feliz. Ou seja, vamos lá, quem aqui já não acordou num dia e disse assim, ai, eu não sou feliz. Eu queria tanto fazer as coisas, mas não posso. Não posso por causa do meu pai, não posso por causa da minha mãe, não posso por causa do casamento, não posso porque vai faltar dinheiro. Ai, não posso. Ai, parece que eu não estou fazendo as coisas que eu nasci para fazer e que eu quero fazer. Quem que está falando? O id. E quem também já não acordou e falou assim, ai, eu faço tudo errado.
Ai, como é que eu posso ser desse jeito? Mentiroso, avarento, egoísta. Se eu não tomar cuidado, eu vou para o inferno. Quem que está falando? O superego. E o id fala para quem? Para o ego. O superego fala para quem? Para o ego. Quem administra essas forças? O ego. Então vamos imaginar, aqui está o ego. E você tem uma força empurrando para o prazer e uma força que é o superego empurrando para o dever. E o superego e o ego é que diz eu decido. Então, se você tivesse aqui, ó, essas forças iam fazer assim com você, ó. Sendo pressionado. E se você tivesse aqui, sendo pressionado por essas forças, e o ego pudesse dizer alguma coisa, você diria, ai, não aguento mais viver, porque uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Olha que frase filosófica. Mas a psicanálise vai dizer que existe uma dissociação dessas forças, ou seja, você não tem prazer só em uma coisa, você não deseja só uma coisa, e às vezes você pode ter um prazer que se opõe a outro prazer, um querer que é contra outro querer, e você tem que escolher qual prazer é maior. Mas às vezes você tem um dever que se choca contra outro dever, uma coisa que você tem que fazer, que é contra algo que também é certo fazer, e você tem que decidir qual que é a mais certa a fazer. Então quer dizer que essas forças não empurram para um lado só. Então se você tivesse aqui, ó, e fosse o ego sendo pressionado pelo id superego, o ego estaria assim, ó. E aí se você fosse o ego nesse movimento, você falaria o quê? Vamos parar com essa. Não, você ia falar, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido. E é isso que essas forças fazem com a gente. Deixa a gente doida. E daí, como o ego é pressionado pelo id, como o ego é pressionado pelo superego, e representa também a realidade, o ego precisa se defender. E daí surgem os mecanismos de defesa do ego. Deu para entender? Bem, lembra que eu falei que o ego quer deixar o id feliz e o superego feliz? Você conhece alguém que quer agradar todo mundo? Tem uma frase que diz, quem quer agradar todo mundo, desagrada todo mundo. Então o ego, porque tem essa tendência de agradar o id e o superego, está sempre desagradando os dois. Quando o ego é frágil, essas forças elas ficam jogando o ego de um lado para o outro. Quando o ego é mais forte, se estabelece na autoestima, na capacidade que você tem de investir libidinosamente nos seus desejos, que é o que a gente vai chamar de falo na psicanálise, você consegue administrar melhor essas forças do id e do ego e dizer, você vai até aqui, porque quem manda sou eu. Só que daí a gente começa a ter uma posição mais autoritária com o id e com o superego. Quer ver? Vou fazer uma analogia para a gente entender. Pode ser? Como é que a gente faz essa administração? É fácil. Quem aqui acorda com o celular no modo soneca? Você sabe que isso é irritante, né? E você sabe que você não pode dormir com ninguém. Porque se tem um trem que irrita, é aquele que vem disparando e a pessoa não levanta. Vamos lá. Você vai acordar. O que o id quer? O que te dá prazer? Dormir. E o que o superego diz? Tem obrigação. Tem pet para cuidar. Tem planta para aguar. Tem que bater o cartão. Tem obrigação para fazer. Uma pessoa boa, decente, não fica dormindo. Ela tem que ser útil. E daí fica essa força dizendo, levanta. E tem uma outra força falando, dorme. E quem que decide isso? O ego. Aí o ego resolve administrar e se dizer assim pro id. Id, ó, só mais 5 minutos, beleza? 5 minutos? Eu vou o seguinte, vai tocar 5 vezes. E daí você vai contando. É como se dissesse, você vai ter que levantar, você vai ter que levantar. E você fica negociando com o superego. Eu já vou. Espera, eu já vou. Deu para entender? Como é que a gente faz essa administração? É fácil, quer ver? Que uma mulher chega e diz assim, ai, que vontade de comprar uma bolsa boa. Porque, gente, eu trabalho que nem uma doida. Eu tenho uma bolsa que eu comprei na 25 de março.
Que você chega lá e pergunta pro cara, qual é a marca? E ele diz pra você, pode ser a que você quiser, pode ser Prada, pode ser Vitor Hugo. Você conhece Vitor Hugo? Pode ser Vitor Hugo, pode ser Prada. Ele abre a gavetinha cheia de etiqueta e diz, pode ser a marca que você quiser. Porque aqui a gente coloca a marca depois que você compra a bolsa. Aí pode ser Prada. Você conhece Prada? Aí, tá bom, aí você chega e diz assim, porque onde já se viu, porque fulana tem uma bolsa da Vitor Hugo. Eu queria uma bolsa da Vitor Hugo. Quanto que custa uma bolsa da Vitor Hugo? Quanto custa, gente, uma bolsa da Vitor Hugo? Quanto? Ó, de boa. Original, lá na loja da Vitor Hugo. Quanto que custa? Hã? Ó, uma bolsinha, não é uma bolsona não, uma bolsinha, mais ou menos 5.000 em promoção. Porque estamos com preço bom. Tá? E se você quiser, você pode levar mais um cinto. O cinto custa R$500. Não estou brincando, não, é isso mesmo. Aí você chega e diz assim, naquele dia o ID tá mandando, né? Aí você chega, quer saber? Tô nem aí, foda-se. Vou comprar essa bolsa e eu não tô nem aí, porque eu quero ser feliz, porque eu tenho o direito de me ofertar isso, porque eu quero me dar de presente. Vai dizer que você nunca falou isso. Eu quero me dar isso de presente. Aí o superego fala, mas isso é certo, você vai ficar sem dinheiro. Cala a boca! Cala a boca! E você vai focado. Aí você chega no shopping, você pega aquela bolsa de 5.000. Aí quando você está indo pro caixa pagar, o superego começa a falar, teu pai tá doente. Tá sem dinheiro para comprar remédio. Aí você começa a tremer e diz, porcaria! Aí você fala, não vou levar. Aí você passa e compra, passa na esquina e compra uma bolsa da Mônica Sanches. Que é uma bolsa mais ou menos. Quanto custa uma bolsa da Mônica Sanches? Quanto? R$400? R$500? R$600? Aí você olha pro I e diz, é o que tem para hoje. Fica com isso, que tá muito bom. É a Mônica Sanches ou nada? Aí você chega pro superego e diz, tá bom, já ouvi. Quer dizer que o id e o superego faz o ego de gato e sapato. Se o ego for frágil, menos força ele tem para administrar isso. Se o ego tiver potência, mais força ele tem de administrar isso. Deu para entender? Vocês estão se vendo nessas histórias? Não? Pode falar. Essa realidade, modernidade líquida, essa realidade, ela foi buscada, porque assim, eu sei que você fez um xiste aí, você falou assim, Prada. Mas ela é produzida Prada por $1.000 e vendida Prada, só com etiqueta, a mesma bolsa, por 40 mil. É verdade. O que isso trouxe? Que nós somos os verdadeiros idiotas. Porque a gente cria necessidades estúpidas, idiotas. Eu digo isso. A gente entra nesse mecanismo. Se não abordar dessa letargia, fica todo mundo... E por que a gente entra? Pressão social. Porque o outro tem. Porque se o outro não tivesse, não incomodaria a gente. Porque a desgraça da humanidade é a comparação. Comparou, ferrou. Como pode o outro ter e eu não tenho? E daí, presta atenção, já que a gente está falando de marca, tá? Já que a gente está falando de marca. Não quero entrar por uma ótica social. Eu quero ir por uma ótica diferente, tá? Mais existencialista, mas vamos lá. Há uns anos atrás eu vi uma entrevista na revista de bordo da Gol, entrevistando o dono da Nike, tênis Nike, tá? E eles estavam lançando um tênis, vou parafrasear, como se fosse hoje uns R$2.000, o lançamento de um tênis. Ai, tem tantas molas, as molas foi feita em Marte, não é sempre a conversa? Porque usa uma borracha que foi extraída do vulcão Danúbio que estourou lá em Roma, essas conversas. Não é isso, gente? Aí a repórter falou assim, mas você não acha que R$2.000 num tênis para a população é muito caro? Aí o dono da Nike disse,
Mas eu não vendo tênis. Quem vende tênis são os meus concorrentes. Os meus concorrentes vendem tênis. A pessoa vai lá, olha a cor, olha a borracha. Eu vendo um valor espiritual. Quando a pessoa usar o meu produto, ela tem que dizer: eu estou usando um Nike. Eu não estou usando um tênis. Eu estou usando um Nike. E quando ela vestir aquele tênis, ela tem que se sentir uma pessoa melhor porque ela está usando esse tênis. Esse é o jogo do mundo. Esse é o jogo do mundo. E eu nem estou dizendo, tá, que marca é ruim, porque quando a gente compra uma coisa de marca também tende a ser boa e tende a durar. Tá? A gente está só fazendo um comparativo em relação ao ego e às defesas do ego. Beleza? Pode falar. Então, aí nessa negociação, nessa administração, a gestão do ego, a coesão social, a religião, porque você pode se conectar, discurso de fascismo, porque você conecta com o superego do outro e a identificação. Ó. Sim, ó, lembra que eu falei que o sujeito e que nós nos fazemos em relação ao outro? Nós fazemos em relação ao primo que a gente convivia quando era criança e ele tirava boa nota e a gente não. Isso pressionava a gente a tirar boa nota, é uma pressão do outro, né? Tá? Então a cultura é uma questão do outro, o que você está falando que é uma questão cultural, é uma coisa do outro. E aí a gente tem que pensar o seguinte, tá? Vamos lá. Toda cultura, toda educação, toda a sociedade sempre será castradora. Sempre irá castrar o id. E quando você criar uma cultura mais inclusiva para castrar uma outra cultura que você acha menos inclusiva, quando você criar essa cultura do certo e errado, você criou um outro castrador, onde outras pessoas também não vão se encaixar.